Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A Prossegue de casa, mas sempre com um coraçãozinho conectado em todos vocês, morrendo de saudade, mas a gente tem que lembrar que esse momento é muito importante a gente se resguardar, não é verdade? Sigo de casa, sempre pensando em vocês, pensando em estratégias para a gente estar sempre juntinhos, tá bom? E vocês estão bem? Estão se cuidando direitinho? A Pro espera que sim, tá certo? Que logo logo eu vou dar aquele abraço, aquele beijo em vocês. Tá certo? Mas enquanto isso não acontece, nós vamos continuar nossa rotina assim mesmo, de longe, tá certo? Hoje nós vamos começar com uma atividade de língua portuguesa, né? Na semana passada nós falamos sobre os encontros vocálicos, não é? Quando duas ou mais vogais ficam juntinhas na mesma palavra, não é? E quais são as vogais mesmo? Vamos relembrar? As 5 vogais são A, E, I, O e a letrinha U. Nós falamos semana passada sobre o encontro dessas 5 vogais, não é? Que em muitas palavras 2 ou 3 vogais estão juntinhas, sem apoio de consoante, não é? Mas hoje a gente vai deixar nossas amiguinhas vogais de lado e hoje nós vamos focar nas outras letras do nosso alfabeto. Lembram que a Pro falou para vocês que nosso alfabeto é dividido em 2 grupos, não é mesmo? O grupo das vogais, que a Pro apresentou agora há pouco, e o grupo das consoantes, não é? O grupo das consoantes ele é bem mais extenso que o grupo das vogais, tá certo? São 21 consoantes que o nosso alfabeto tem, tá certo? Vamos recordar quais são as nossas consoantes? São consoantes as letrinhas B, a letrinha C, a letrinha D, a letrinha F ou F, a letrinha G ou G, não é mesmo? A letrinha H, a letrinha J, a letrinha K, olha só, a letrinha L, a letrinha M, a letrinha N, a letrinha P, a letrinha Q, a letrinha R, a letrinha S de saudades, a letrinha T, a letrinha V, a letrinha W, a letrinha X, a letrinha Y e a letrinha Z. A Pro mostrou para vocês agora as 21 consoantes, não é? São 21 consoantes que junto as vogais formam o nosso alfabeto, não é? Vou lembrar uma coisa para vocês, não existe sílaba sem vogal, tá certo? Hoje a gente vai focar nas consoantes porque, assim como as vogais, existem palavrinhas em que 2 consoantes ou mais consoantes também estão juntinhas, só que dessa vez sem o apoio vocálico, sem o apoio de vogais, tá certo? Quando 2 ou mais consoantes estão juntinhas em uma palavra, nós dizemos que esse é o encontro consonantal. Consonantal vem de quê? De consoante, não é mesmo? Então, existe um número enorme de palavrinhas em que 2 ou mais consoantes estarão juntinhas, sem que haja apoio de vogal, tá certo? A Pro vai dar um exemplo aqui, e para isso vocês também vão precisar, sabe de quê? Da apostila de gramática, lembra? Aquela apostila, não é? Impressa na folha rosa, com essa capinha aqui. Vocês irão colocar nessa página aqui, olha só. Encontro consonantal, tá certo? Então, já sabemos que o encontro consonantal é quando 2 ou mais consoantes, não é? Com sons diferentes, estão juntinhas em uma palavra, tá certo? Então, vocês vão fazer a leitura desse conteúdo aqui,
tá certo? Já já a Pro apresenta as atividades, tá legal? Então, turminha, sabendo que são 21 consoantes e algumas delas podem ficar juntas em algumas palavras, nós temos o encontro consonantal, não é mesmo? O encontro consonantal, turminha, ele pode ser classificado de duas formas. Encontro consonantal separável, ou seja, as consoantes se separam no momento da separação silábica, e também nós temos o encontro consonantal junto, não é? As consoantes permanecem juntas na mesma sílaba, mesmo quando há a separação silábica, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui, vocês também vão encontrar exemplos desses dois tipos de encontro consonantal, tá certo? O encontro consonantal com sílabas diferentes e o encontro consonantal com sílabas iguais, que ficam na mesma sílaba, tá certo? Que não se separam, tá certo? Vamos começar pelo encontro consonantal que se separa. Olha só, que palavrinha é essa que a Pro tem aqui? Árvore. Na palavrinha árvore, nós temos duas consoantes que estão juntinhas, sem que haja entre elas uma vogal. Já descobriu quais são? Isso mesmo, as letrinhas R e V, na palavrinha árvore, elas estão juntinhas. Observem aqui que no meio delas não existe nem o A, nem o E, nem o I, nem o O e nem o U. Ou seja, não existe apoio de vogal entre essas letrinhas. Então, aqui nós temos o encontro consonantal, tá certo? O encontro de consoantes. Só que quando a gente vai separar essas palavrinhas, essa palavrinha árvore em sílabas, olha só o que acontece. Vamos lá? Primeira sílaba, ar. Observem. A primeira sílaba, ar. Segunda sílaba, vó. Olha só. Terceira sílaba, ré. Nós temos aí, árvore, não é? O que foi que aconteceu com o encontro consonantal R e V? Eles ficaram em sílabas separadas. Então, nós podemos dizer que o R e V da palavrinha árvore é um encontro consonantal separável. Ou seja, eles ficam, essas duas letrinhas vão ficar em sílabas separadas. Tá certo? Agora, a Pro vai dar um exemplo de uma palavrinha em que o encontro consonantal não se separa. Ou seja, mesmo depois da separação de sílabas, eles vão permanecer como juntinhos, como eu gostaria de estar com vocês agora. Tá certo? Vamos ver esse exemplo? Olha só. Nós temos aqui qual palavrinha? A palavra creme. Olha só. Creme. O que é que acontece? Qual é o encontro consonantal da palavrinha creme? O C e o R. O C e o R. Não é mesmo? Como preferirem falar o som da letrinha. Observem aqui que a Prolaís fez a separação de sílabas, fez a separação silábica. Não é mesmo? Olha só como ficou. Creme. Observem só. Cré. Olha o som do C e do R juntos. Cré. O que foi que aconteceu com esse encontro consonantal? Ele não foi separado, não é mesmo? Então, nós dizemos que quando o encontro consonantal na separação de sílabas permanece juntinho, coladinho, nós dizemos que esse encontro consonantal, ele é inseparável, tá certo? Então, turminha, nós temos o encontro consonantal quando duas consoantes ou mais consoantes que têm sons diferentes estão juntinhas. Eu posso dizer que o SS é um encontro consonantal? Não. Sabe por quê? Porque o SS juntos têm o mesmo som. Mas aí vai ser assunto para uma próxima aula. Combinado? A Pro vai deixar outro vídeo explicando os encontros consonantais para vocês também, tá certo? Então, após vocês verem esse vídeo, nós teremos aqui na nossa apostila atividade referente aos encontros consonantais, tá certo? Aqui na primeira página,
onde tem o conteúdo que vocês vão ler, mesmo assistindo a aula, tem que ler, tá bom, turminha? Vocês irão responder. Aqui, olha só. Na primeira questão, vocês vão escrever o encontro consonantal de cada uma dessas palavrinhas que tem aqui na lista. Vão destacar, vão escrever aqui e vão dar exemplos de 2 palavrinhas com cada encontro consonantal que vocês vão destacar das palavras que já estão escritas aqui, tá certo? Nós temos aí o primeiro exemplo, pobreza. Qual é o encontro consonantal de pobreza? O B e o R. Esse encontro foi destacado, foi escrito aqui. E 2 exemplos de palavrinhas com BR juntos nós temos aqui, que são Brasil e brisa. Então, a mesma coisa vocês irão fazer com as outras palavrinhas, tá bom? Vão escrever aqui ao lado o encontro consonantal de cada uma delas e do lado dar 2 exemplos de palavrinhas com os encontros consonantais que vocês destacaram. Tá ok? Quero capricho, tá certo? Aqui vocês também vão observar outras palavrinhas com encontro consonantal e vão escrevê-las aqui do lado, de acordo com o grupinho a qual elas pertencem, tá certo? Nós temos aqui pedra, livro e fruta. Vocês vão procurar nesse grupinho aqui palavrinhas que são da família dessas 3 palavrinhas, que têm o mesmo encontro consonantal, tá certo? Por exemplo, pedra. Aqui no quadro eu tenho a palavrinha pedrada. Assim como em pedra tem DR, na palavrinha pedrada também tem. Então eu vou lá e coloco aqui ao lado, tá certo? E assim vai ser a mesma coisa com livro e fruta. Vocês vão copiar as palavrinhas que tenham o mesmo encontro consonantal, que fazem parte da mesma família. Combinado, meus amores? Aqui embaixo é um pequeno autoditado. Vocês irão escrever o nome dessas gravuras, tá certo? E pintar os encontros consonantais, tá certo? Tem mais atividade, tá bom? Não parou aí, não. Vamos lá. Olha só, turminha. Vamos ter aqui o autoditado do TR e do CR, do TRE e do CRE. Vocês vão escrever o nome dessas gravurinhas aqui, tá certo? Depois colorir com bastante capricho, combinado? Ao lado, nós temos um caça-palavras. Essas palavrinhas aqui, turminha, esses desenhos aqui, vocês vão encontrar o nome deles aqui no caça-palavras, tá certo? Vocês vão procurar blusa, placar, flecha, flauta, bicicleta, placa, flor, planeta ou atlas, tá certo? E aglomeração, tá bom? Então, vocês vão procurar aqui e podem, sim, circular com lápis de cor, tá certo? Acabou aí para a nossa atividade de português? Nananina, não! Nós temos aqui, olha só, vamos parar nessa tarefinha aqui, olha só, turminha. Esse segundo caça-palavras vocês não irão fazer hoje, tá certo? Vocês irão fazer essa tarefinha daqui também, tá certo? Vão escrever o nome dessas gravuras, tá certo? E circular o encontro de consoantes, o encontro consonantal de cada uma delas, tá certo? Então, esquece esse segundo caça-palavras, que nossa tarefinha na apostila vai acabar por aqui, tá certo? Onde vocês vão escrever o nome desses desenhos e circularem o encontro consonantal, tá certo, meus amores? Após essa tarefinha, meus anjos, vocês irão ter um momento de recreação, que seria o recreio de vocês, tá certo? Podem jogar, podem dar uma descansadinha, tá certo? Um momento de lazer, tá bom? 30 minutinhos, tá bom? Podem lanchar, podem brincar com o celular ou com outro joguinho, tá bom? Depois que vocês tiverem esse momento de lazer, de descanso, nós vamos pegar a apostila de matemática. Essa aqui, que vocês também receberam, a da Pro é branca, de vocês está impressa em outra cor, não é mesmo? Olha só o que vai acontecer. Vocês irão realizar, olha só, a leitura com o papai, com a mamãe, com o pessoal de casa, desses probleminhas aqui. Estão vendo só?
Depois que realizarem, vocês vão resolver, tá certo? Como o espaço daqui é pequeno, a Pró deixou aqui ao lado para vocês armarem os cálculos. Combinado, meus amores? Mas ainda tem mais. Então, aqui vocês vão ter cálculos de adição e de subtração, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Probleminha número 1. Olha só o que diz. A pereira, que é um pé de pera, tinha 39 peras e o Ricardo colheu 16. Quantas ficaram na pereira? Olha só, como é que eu vou saber quantas peras sobraram na árvore? O que é que eu vou fazer? Vai ser uma continha de mais, de adição ou de menos? Não é? Vai ser de subtração. Eu quero saber quantas peras sobraram na árvore. O que é que eu vou fazer? Vou aqui nesse espaço, olha só, vou fazer de canetinha para vocês verem. Vou escrever o número 1 para indicar que é o cálculo do primeiro probleminha e vou armar a continha de subtração. 39 menos 16. Olha só, armei aqui. Observem só, turminha. 39, que era a quantidade de peras, e 16 é a quantidade de frutos que o Ricardo colheu. E eu quero saber quantas frutas ainda sobraram na árvore. Então, nós vamos ter um cálculo de quê? De menos, não é? Observem só como se arma a continha. Os números devem estar alinhados, não é? Um embaixo do outro. Unidade com unidade e dezena com dezena, tá certo? Após a resolução do cálculo, vocês vão aqui e respondem o probleminha, tá certo? Vamos lá? 9 menos 6. Sempre vou começar aqui, ó, turminha, pelos números de trás, pelas unidades. Eu tinha 9 peras, tirei 6. 9 menos 6 é igual a... Vou calcular. Sobra, sabe quanto? 3. 9 menos 6 é igual a 3. Agora, nós vamos calcular as dezenas. Olha só. O 3 e o 1. 3 menos 1. Eu tenho 3 peras e tiro uma. Quantas sobram? Eu tiro 3, tiro uma, me sobram 2 peras, não é? Então, aqui, turminha, resolvendo o cálculo, eu já vou saber a resposta do probleminha número 1. Quantas frutas ficaram na pereira? Quantas? 23. Eu vou lá no probleminha e respondo 23 peras. Turminha, não façam de hidrocor, tá certo? Para estar usando o material esse aqui para ficar mais visual para vocês, para ficar melhor para vocês enxergarem, mas a Pró quer de lápis, tá bom? Lápis grafite. Olha só, resolvi o cálculo, coloquei a resposta. Então, vocês, junto com o pessoal de casa, irão ler esses 3 probleminhas e vão solucionar, tá certo? Não acabou nossa atividade de matemática aí não, tá bom, turminha? Olha só. Nós temos aqui essa cruzadinha aqui, numerais em letras, que vocês devem ler as dicas aqui com o papai e com a mamãe, descobrir qual é o número. E aqui na cruzadinha, completar com o nome do número, tá certo? Algarismos vocês vão utilizar aqui embaixo. Aqui em cima, vocês vão escrever o nome dos números que vocês descobriram aqui nas dicas, tá certo? Aqui teremos também outra atividade relacionada às dezenas e unidades. Vou colocar outra explicaçãozinha sobre dezena, que é um grupinho de quanto? De 10. E unidade é um grupinho de 1. Unidade se refere a 1. A gente contar de 1 em 1. Dezena é o agrupamento de 10. Tá certo? Então, vocês também vão responder essa tarefinha aqui. Tá bom? E para a gente finalizar nossa atividade, nós temos aqui outros probleminhas, tá certo? Que também vão ter continhas de mais, de adição e continhas de menos, de subtração, tá certo? Vocês irão ler, armar a continha e aqui colocar a resposta. Combinado? Façam tudo com capricho, qualquer dúvida, podem consultar a Pró pelo WhatsApp.
tá certo? Estou morrendo de saudades, mas vamos continuar, ó, foco na nossa fé, na nossa esperança de que tudo isso vai passar, tá certo? Eu continuo no meu cantinho, vocês no de vocês, mas ó, sempre juntinhos, viu, meus amores? Uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Até mais.